Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Tu és, Senhor, o Deus dessa igreja, o Senhor dessa igreja, que nos sustenta e que nos alimenta. Receba o coração desse teu filho, de todos que estão aqui, e quem me ouve nesse momento, crendo em Ti, confiando em Ti, Senhor, sem desistir, sem deixar a caminhada, a palavra da Tua graça, Senhor, sem deixar de perseverar. Você é um filho abençoado. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus, criação de Deus. Não desista. Ele vive dentro de você. O teu espírito, amado, pertence a Ele, a tua vida. Por isso, Ele vai sempre cuidar de você. Ele vai sempre te ajudar. Não desanime. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu recebo Ele te dando compreensão da palavra de hoje, da glória de hoje, em nome de Jesus. Louve ao seu Deus. Palmas para Ele, bem forte. Louve a esse Deus que te ama e cuida de você. O nome da reunião de hoje tem por título: Você veio do alto. É a palavra de hoje. Você veio do alto, do céu paraíso. Diga para o seu irmão: você também é do alto. Você também é filho do céu. Você também é criação de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você é um ser espiritual, meu amado, em um corpo de carne. E a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus sempre vai ensinar isso, que você é um ser espiritual e que você tem o seu lado carnal também, que deve estar sempre sendo alimentado pela palavra da graça de Deus, para você dominar isso aí, vencer esse lado carnal que você tem. Então, a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus sempre vai te ensinar, sempre vai apresentar para você o seu lado espiritual, que você é um cidadão do céu, um cidadão do céu. Receba. Antes de ser um cidadão brasileiro, você é do céu. Você é filho de Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, fundadas por Deus aqui na terra, a Bíblia prova que você é um ser espiritual. Ela prova, ela diz isso, que você é um alguém que veio do alto. Você veio do alto. Você é um alguém espiritual. E essa vida espiritual tem que estar acima de tudo. E quando eu falo a vida espiritual acima de tudo, é a sua vida com Deus. Porque só assim você consegue se ajudar e ajudar as pessoas. Você quer ser feliz? Você quer arrumar a sua vida? Você quer consertar muitas coisas na sua vida? Coloca a sua vida com Deus acima de tudo. Colocando a sua vida com Deus acima de tudo, você está colocando a sua vida espiritual. Você está olhando para o alto e deixando de olhar para a terra, para as coisas da carne, para o chão. Porque quem olha para a terra acaba sendo conduzido, acaba sendo enganado, acaba sofrendo, e muito, por conta dessa carne que nós temos. Nós precisamos nos alimentar mais de Deus em nome do Senhor Jesus. Pensar mais nas coisas do alto. E não adentrar aqui
pensando e tendo olhos só para as coisas materiais, só para as coisas da terra. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está humano, mas você não é ser humano. Você é anjo, você é filho. Você está em um corpo de carne, mas você não é esse corpo de carne. Você é filho de Deus, você é um espírito aí dentro. E eu vou provar isso tudo que eu estou dizendo com Bíblia, porque a Bíblia prova isso em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos garante que não somos daqui. A nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20. Abra a sua Bíblia, respeitando as pessoas que estão novas na fé. Filipenses, olha só, 3:20. E começa assim o Evangelho. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Então você é um cidadão dos céus, antes de ser um cidadão brasileiro, daqui da terra. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Diga graças a Deus. Então, a palavra do Senhor nos garante que não somos daqui. Nós viemos para estar num corpo de carne, para uma missão de quem? De Deus. Você está aqui para uma missão de Deus. Uma missão que para cada um aqui, o Espírito Santo vai dizer para que você está aqui. A cada reunião, a cada glória, o próprio Espírito do Senhor vai revelar para você o porquê de você estar aqui. Qual o propósito da tua vida aí dentro desse corpo de carne. E você já está tendo noção disso, entendimento por que você está aqui. Diga graças a Deus. Abra a sua Bíblia, trazendo você para a sua vida espiritual, pois esse é o objeto, é a vontade de Deus nessa manhã, através dessa reunião. Abra no Salmo 82, verso 1. Salmo 82, a partir do verso 1. Aqui você vai ver Deus falando a respeito de nós, segundo a vida espiritual. Aqui eu só vou ler os versos que me interessam, que faz parte e que é objeto do tema de hoje, tá? Não vou ler tudo, todo o capítulo, só as partes mais importantes, que é objeto do tema de hoje. E assim diz o Salmo 82, verso 1. Deus assiste na congregação que? Divina. Isso aqui é uma congregação ou não? Sim. Deus assiste na congregação divina, no meio de quem? Dos deuses. Estabelece o quê? O seu julgamento, diga a sua palavra. E no verso 6, veja o que esse Deus diz, do mesmo capítulo 82. Eu disse, sois o quê? Sois o quê? Deuses. Quem são esses deuses? Nós, eu e vocês. Somos deuses. Sois todos filhos o quê? Do Altíssimo. Diga, eu sou filho do Altíssimo. Não é segundo a carne que o verso está falando aqui, é segundo o Espírito. Deus é Pai do teu Espírito. Aliás, Paulo, quando escreve a sua carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 9, ele diz que Deus é Pai dos Espíritos. Você é um Espírito em um corpo de carne. Querendo você ou não, concordando ou não, você é um anjo aí dentro. E você precisa olhar mais para as coisas do alto. Porque pensando assim, vivendo dessa maneira, você vai se livrar de depressão, de tristeza, de amarguras,
o conhecimento que você está recebendo hoje é a melhor terapia que existe para a depressão. É a melhor terapia. Você saber da onde você veio e para onde você vai. Quem é você aí dentro desse corpo? É a melhor terapia que existe. Porque com esse conhecimento se dissipa a depressão, a tristeza, a angústia, aquele pensamento que você estava carregando no seu coração. Eu sou ovelha negra da família, eu não tenho valor, eu deveria, me matar. Eu sou inútil, eu não sirvo para nada. E a Bíblia diz o quanto você é precioso, o quanto você pertence, o teu espírito pertence a Deus. Por isso, Ele vai ter sempre compromisso contigo. Amém. Mais adiante eu vou provar isso para você com Bíblia. O teu espírito pertence ao Senhor. Por isso que há um cuidado com você. Por isso que você foi trazido aqui. O cuidado do Senhor te trouxe aqui. É o compromisso que Ele tem, porque o teu espírito pertence a Ele. Então, por pertencer, Ele tem um compromisso de cuidar. Eu gerei esse espírito. O nosso pai, a nossa mãe, fez a carne, né? Quando o espermatozoide chega no lugar que ele tem que chegar. Aí vem o corpinho de carne, né? Quando não chega no lugar que tem que chegar, não acontece nada. Não é verdade? E se você for pensar, está tudo certo. Você é um espermatozoide. Sim ou não? Segundo a carne. Não me chame assim, pastor. Mas é verdade. É o lado matéria. Agora, segundo o Espírito, Deus é o nosso Pai. Agora veja o que diz o verso 7. Todavia, como espíritos morrereis? Não. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir, ou seja, acabar, deixar de existir segundo o quê? A carne, diga a carne. Falando aqui agora do seu lado o quê? Humano, diga humano. Esse verso 7 prova que segundo o Espírito jamais o quê? Morreremos. Jamais morreremos. Aqui está dizendo isso, que segundo o seu Espírito você tem o quê? Vida eterna. Meu amado, você não é finito. Você, segundo o Espírito, é infinito. Como homens morrereis, mas como espirituais nunca. Como anjo, como filho de Deus, você nunca morre. Então temos aqui uma evidência que ovelha não se perde, espírito não perde salvação eterna, anjo não se perde, um filho de Deus não se perde. Um filho de Deus tem salvação eterna, garantida por Deus. O que morre é carne, mas vida espiritual nunca. Amém. Só como homens morrereis um dia. Porque aquele que trouxe o Espírito para estar dentro desse corpo de carne é o mesmo que vai tirar depois. Não sei quando. Ele traz, mas depois ele também tira. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre isso. Que há o tempo de plantar e o tempo de colher o que foi plantado. E o teu espírito foi plantado nesse corpo de carne. Depois esse Deus recolhe para a sua presença, no tempo dele. Não devemos nos preocupar com isso. Então, todavia, como homens, morrereis. Mas segundo o Espírito, jamais. Agora abra a sua Bíblia, vamos a Gálatas, capítulo 1, verso 15, e vejamos o nosso apóstolo Paulo falando que ele era do alto, assim como eu e você. Gálatas, o capítulo é o 1, verso 15. Aqui nesse capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo vem explicando que ele é servo de Cristo e não de homens, e que ele recebeu a graça de Deus mediante revelação de Jesus Cristo e não por homens. Em casa você pode ler isso que vem antes. Então ele chega no verso 15 e fala
o seguinte, olha só. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Antes de nascer. Quem foi separado antes de nascer? Paulo. Separado antes de nascer. Então, se Paulo foi separado antes de nascer, então ele já tinha o quê? Pré-existência. Ele já tinha a existência segundo o quê? O Espírito. Eu fui separado, repito uma vez mais, antes do espermatozoide chegar onde precisava chegar. Antes da minha mãe engravidar, antes de tudo acontecer segundo a carne, o corpo de carne, eu já tinha sido separado por Deus. Então Paulo veio do alto, como eu e você. Diga, anjo. Paulo estava dizendo exatamente isso para a igreja. Deus me escolheu segundo o Espírito. Amém? Eu vim do alto. Do comecinho uma vez mais. Com as suas vírgulas. Vamos lá. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho o quê? Em mim. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Até aqui. Embora ele tenha sido perseguidor dos cristãos, um legalista, tinhoso, fez muita bobagem, mas depois Paulo recebeu a revelação do seu chamado. Veja que quando Deus te coloca nesse corpo de carne é com uma missão. Aí depois, com o tempo, Deus ele vai mostrando para você. É por isso que eu acredito, eu creio na transformação de uma pessoa. Porque Paulo, ele fez muita bobagem na sua vida. Mas chegou um momento que a vida dele foi iluminada por Deus. A vida dele foi usada por Deus. Você deve acreditar na transformação de quem você está perseverando para que Deus o quê? Transforme. Porque transformação existe. Você não tem o poder de modificar uma pessoa, mas o Deus que você está adorando, confiando, crendo, tem. E Paulo foi transformado. Ele saiu daquele desvio todo que ele estava. Ele andava na lei. Ele era zeloso pela lei. E ele perseguiu muitas pessoas por causa dessa lei. Foi zeloso por aquilo. Ele foi um homem mau, segundo a carne. Terrível. Matou pessoas. Mas depois ele entendeu que estava fazendo tudo errado. Aí vem a transformação na vida dele. Então creia na sua mudança. Você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, você que está na depressão, na angústia, na solidão, você que está nos vícios, você que está na bebida, no cigarro, na cocaína, na maconha, na droga que for, creia na sua transformação. A palavra da graça tem poder de edificar uma pessoa mesmo. Tem poder mesmo. Tem poder de curar, é só você crer. A graça de Deus tem poder de curar uma pessoa na sua enfermidade e no seu desvio de conduta. Paulo não foi transformado por uma corrente. Não foi a lei que transformou ele, porque ele já estava na lei. Foi a graça que transformou ele. Foi a graça que curou o coração dele. Ele não fez sacrifícios, ele não fez correntes, ele não pegou rosa ungida, ele não pegou vara, ele não pegou manto, ele não pegou nada disso. O poder de Deus conversou com ele. O coração dele foi iluminado por Deus. Creia, milagres existem, as pessoas mudam pelo poder de Deus. Amém. Você olha com a sua ótica, você não vê possibilidade para aquilo. Você não vê condição. Pastor, é que o senhor não conhece meu filho, o senhor não conhece meu marido, pastor. O senhor não sabe com quem eu casei, a esposa que eu tenho. Aquilo não muda, pastor. Aquilo nasceu envergado, torto, e vai morrer pior do que está. Eu não creio como você. Porque se eu creio como você, eu estou sendo incrédulo. Eu estou olhando para a terra. Para as pessoas que pensam assim. Porque na terra o mundo fala assim. Eu tenho que olhar para o alto, para o Deus dos impossíveis, para o Deus que transformou a vida de Paulo.
E que o mesmo diz em Atos: o Evangelho da graça tem poder de vos edificar. É só você perseverar, abençoado, você mesmo, ou você por alguém, porque quem intercede por alguém também obtém vitórias. Nós aprendemos no seminário, o ministério dos anjos é bíblico, que quando a igreja estava orando pela vida de Pedro, Pedro foi livrado das algemas, da prisão. Talvez o que prende, talvez a luta, o sofrimento no teu lar, na vida do teu parente é outro. Mas se você intercede, o poder é o mesmo. Os anjos são os mesmos. A grandeza é a mesma. Problemas diferentes. Mas o Deus é grandioso para fazer o milagre. Deus é grandioso, abençoado. Por isso que eu persevero aqui, porque eu creio no que eu estou pregando. Eu creio que as coisas vão ser modificadas no seu trabalho. A gente tem um conhecimento, eu falava isso para uma abençoada no meio da semana, a gente tem um conhecimento que o nosso Deus é o Deus que pode tudo. É o Deus do impossível. Mas isso não é novidade. Isso todo mundo já sabe, que Deus é o Deus do impossível, todo mundo já sabe. Agora é você que tem que entender isso. É você que tem que saber que para você não há impossíveis, porque Ele está dentro de você. Agora é você que precisa ter a compreensão disso. Jesus falou, com grande sabedoria, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Que Deus realiza coisas grandes, isso não é novidade. Agora, você é que precisa saber disso, que para você não há impossíveis. Crer, confiar. E Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. Você crê, meu amado? Então tudo é possível para você. Porque é você que está precisando saber disso. Que para você não há impossíveis. Que para Deus não há impossíveis, você já sabe. Agora você precisa entender que para você não há impossíveis. E para você entender isso e viver essa fé, você tem que olhar para as coisas do alto. Para andar nessa vida com o pensamento, Deus mora dentro de mim, por esse motivo, nada é impossível para mim. Eu tenho que andar com essa fé. Tudo é possível para mim. Nada é impossível para mim, pastor Sandro. Nada é impossível para você. Para Deus eu já sei que não é. Agora eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. E receber isso em nome de Jesus. É um hábito a gente estar conversando, alguém falar, fulana, teu problema é sério, é grave, né? Mas para Deus nada é impossível. Não. Fulano, para você nada é impossível. É isso que precisamos entender. Amadurecer. Falar que para Deus nada é impossível é uma confissão de criança. Temos que ser mestres, como Paulo diz, no conhecimento. E quando você tem essa maturidade, você está sendo mestre no conhecimento, um maduro em Cristo Jesus. Para mim, isso não vai ser impossível. Vai mudar em o nome de Jesus. Louve ao Senhor. Vai mudar. Uma vez mais, o verso 16, Gálatas capítulo 1. Vamos pegar tudo de novo, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho aonde? Em mim. Diga, em mim. Diga, dentro. Deus não chegou para Paulo e falou coisas externas. Ele revelou primeiro o Cristo dentro dele. Então, primeiro ele teve a experiência do espiritual, para que ele se tornasse o quê? O pregador das coisas espirituais. Como ele foi através do Evangelho da Graça de Deus. Através das suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus.
é um detalhe que a gente tem que meditar. Revelar seu Filho em mim. Ou seja, não foi algo externo, foi dentro. Então, primeiro Deus revela dentro de nós o Cristo, digo Cristo, a sua palavra, para que depois venha as outras coisas, o material. As pessoas vêm para a igreja querendo primeiro o material, querendo primeiro o casamento resolvido, querendo primeiro a situação financeira resolvida. Não, primeiro o Cristo tem que ser revelado dentro de você, para que depois o material aconteça. Aí entra aquele velho conhecimento que todo mundo fala, mas não vive. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vêm depois. Serão acrescentadas. Então, primeiro o reino, diga primeiro o reino. Agora fica fácil entender por que tem gente que sai da igreja. Ponto importante para a gente pensar. Não é que a igreja está errada, ou que existe algo de errado com a palavra. Com a palavra de Deus, nunca. É porque Cristo não foi revelado dentro da pessoa. Não foi. Porque quando Cristo é revelado dentro de uma pessoa, ela nunca abandona a graça de Deus. Paulo falou, aprove Deus revelar Cristo em mim, dentro de mim. E Paulo passou por tantas coisas, por tantas lutas, por tantas adversidades, e ele nunca abandonou a palavra da graça de Deus. Quem recebe a graça de Deus no Espírito, dentro, não abandona. Diga, não abandona. Não deixa de congregar para ficar em casa. Pode estar acontecendo o que for, a luta que for, mesmo que a palavra tenha sido dura, exortativa naquela reunião, mesmo assim, ela não abandona a fé. Pelo contrário, ela é humilde. Graças a Deus, eu estava precisando ouvir essa palavra que o pastor falou hoje. Eu mereci ouvir. Eu estava precisando mesmo. Essa minha carne está precisando ser dominada pelo Espírito. Tem coisas em mim que precisa mudar realmente, que ainda não mudou. Graças a Deus que a palavra veio. A carne não gosta, mas o Espírito abençoado vibra, se alegra em nome de Jesus. Amém? Então aquele que recebe Cristo, a palavra dentro, no Espírito, tem entendimento do espiritual, ele jamais abandona a graça de Deus. Porque Cristo foi revelado no seu interior, no interior da pessoa. Tem muita gente que recebe a palavra da graça mentalmente, na mente carnal. Esse com o tempo se vai, sai. Eu estou aqui porque não tem sacrifício, não tem correntes, não tem campanha, aqui eu sou um abençoado. Ou seja, ele tem a graça mentalmente, o conhecimento na mente humana. Mas quando é no Espírito, é diferente. Quando vem as lutas, a gente vê a diferença de um para o outro. Aquele que recebe no Espírito, não tem tempo ruim. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar passando pela adversidade que for. Ele não abandona a graça de Deus. Ele não desiste, diga, não desiste. Esse amado irmão nunca se abala com nada. Ele pode estar passando pelo que for, ele não se abala. Ele não desiste por qualquer coisinha. Tem gente que desiste por qualquer coisinha. É porque esse não recebeu a revelação de Cristo no Espírito por dentro. Esse foi mental só. Na mente humana, ele recebeu a graça mentalmente apenas, o conhecimento. É um bom teórico, tem um conhecimento, mas os mistérios não está vivendo, porque não foi revelado por dentro. Quanta coisa eu já passei na minha vida. Quantas lutas eu já enfrentei. Agora, por que eu prevaleci? Por que você prevaleceu? Porque Cristo te foi revelado por dentro, no Espírito. Não foi algo mentalmente, não foi algo na mente humana. Porque quando é na mente humana você desiste. Você se vai. Como muitos já se foram. Surgiu as lutas, a pessoa, vou para outro lugar.
Ah, a palavra foi muito dura, muito exortativa, não gostei. Aí se vai. Mas quando a palavra é no Espírito, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus é humilde. Graças a Deus, eu estava precisando ouvir mesmo. Eu estava precisando ouvir. Foi dura a palavra, viu? Mas eu estava precisando. E esse alguém continua, esse irmão permanece, como eu e você estamos aqui hoje. Eu já trouxe pregações aqui que foi dura para você. Muito dura. E você, nossa, que palavra exortativa. Mas depois você deu graças a Deus. Graças a Deus. Cooperou para mim. Depois que passaram os dias, eu entendi ainda melhor que eu estava precisando daquilo mesmo. Daquela pregação. Ouvir aquela palavra em nome de Jesus. Então isso diz para mim e diz para você que com essa maturidade que tu está tendo, que você recebeu a revelação de Cristo no Espírito, por dentro, e não apenas mentalmente, como muitas pessoas têm recebido a graça de Deus mentalmente. Diga, eu sou criação de Deus. Diga, eu vim do alto. Por isso eu entendo o que o Senhor está falando. Tudo que eu estou falando aqui você está entendendo. Dá testemunho no teu espírito. Você concorda. Mas não para me agradar. É porque Cristo te foi revelado no Espírito. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 10, verso 11. Falando de você, que veio do alto. Jó 10, 11. E assim diz o livro de Jó. Capítulo 10, verso 11. Esse verso que vamos ler agora, fala do começo de um ser humano aqui na terra. Mas só que eu e você, como eu falei no início, no princípio, eu e você não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos por enquanto. E depois você pode até verificar isso na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 13, verso 14. Lá diz que você está aqui por enquanto ser humano. Por enquanto. Hebreus 13, 14. Todos nós somos anjos vestidos de pele e carne. E Deus falou isso para Jó e te ensina isso nessa manhã aqui em Jó, capítulo 10, verso 11. De pele e carne fui o quê? Vestido. E de ossos e tendões me formaste. Vida me concedeste na tua benevolência. E o teu cuidado a mim o quê? Me guardou. Você abençoado tem um pai que te ama. Amém? Amém. Você tem um pai que tem compromisso com você. Porque o teu espírito pertence a ele. Você foi vestido. O que foi vestido de pele e carne? O espírito. Então tudo que a gente está lendo desde o princípio vai se confirmando cada vez mais. Eu não sou apenas essa aparência humana que eu vejo todo dia no espelho. Tem algo a mais, além do que eu estou vendo, e está dentro de você, o seu anjo, o seu espírito. Tem algo a mais aí. E esse Deus promete ter compromisso com você, cuidar de você, te dirigir e também te corrigir, porque você tem um corpo de carne que não quer agir bem. Não é verdade? Nós temos uma carne que ela não quer ficar do lado certo. Ela quer sempre pender para o lado, se inclinar para certas situações da carne. Inclinações da carne, que Paulo fala em Gálatas 5,16 por diante. Então esse Deus nos corrige nesse sentido também. Como diz aqui o verso 11, 12, ele te colocou nesse corpo, mas temos a promessa do verso 12, desse Deus cuidar de cada um de nós. Amém? Diga, ele me ama. E veja o que diz, ainda aqui no livro de Jó, capítulo 38, a partir do verso 4. Deus aqui faz várias perguntas a Jó, na intenção de lembrar para ele quem ele é.
para ver se ele se recordava de alguma coisa. Porque quando você foi vestido desse corpo de carne, as suas lembranças do seu paraíso foram apagadas. Mas, quando você ouve a palavra da graça, te vem a lembrança. Pouco a pouco você está se recordando. É verdade. Eu sempre pensei assim. Eu concordo. Dá testemunho no meu espírito. Sabe por que você recebe a palavra da graça? Porque foi isso que você ouviu e aprendeu de Deus. Jesus falou: aquele que do meu Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Então, já existiu um momento em nossa vida que a gente já ouviu e aprendeu muitas coisas de Deus em espírito. E Jesus falou: só esses que ouviram e aprenderam do meu Pai é que vem a mim. E como isso? Segundo o Espírito. Antes de você se vestir de pele e carne, você estava com Deus. E Ele nos ensinou muitas coisas. Agora, por que a pregação da religião não te cai bem? Porque não foi isso que você ouviu e aprendeu de Deus. Por isso que você não recebe. É por isso que você que está me ouvindo nesse momento se revolta com esse sistema religioso, de correntes, campanhas e sacrifícios, onde só se tira dinheiro do povo o tempo todo. Por que não há uma concordância por dentro? Porque não foi isso que você ouviu e aprendeu do Pai. Deus não te ensinou campanhas e correntes. Olha, quando você estiver lá, você vai pegar cajadinho, você vai pegar martelinho, você vai atrás do sal grosso. Deus não ensinou essas coisas. Nem tampouco Jesus nos dias de sua carne. Por isso você nunca se encaixou no sistema religioso. E você sempre pensou: tem alguma coisa errada aqui nessa igreja. Porque não é possível que cristianismo seja isso. O tempo todo. De janeiro a dezembro. Pregações que contraria a vontade de Deus. Que vai contra a Bíblia. Que uma hora diz que eu tenho a Deus e outra hora já não tenho mais Ele. Que uma hora diz que o diabo está destruído, depois ele está solto de novo e vamos caçar ele para matar ele. E que uma hora diz: você está abençoado, porém, agora você vai ter que dar tudo, o seu sangue, para que Deus te dê a grande vitória, para que você seja abençoado. Mas ele já tinha falado antes que estava abençoado, mas depois muda tudo. Uma coisa que cansou você, a religião te cansou, porque, puxa vida, de novo, mas eu não já estava liberto do mal? Não é que ele voltou de novo, o demônio está de novo em você. E vamos libertar de novo. E mais uma sexta, e outra sexta, e outra sexta, e mais uma semana, e mais uma sexta, mais libertação, e um diabo que nunca vai embora. Nunca é morto, nunca é destruído. O diabo da religião, ele nunca morre. Ele nunca morre. Ele sempre está vivo. Ele morre na sexta, mas no sábado ele... Chapolin colorado. Você não contava com a minha astúcia, eu voltei. Aí o pastor no domingo anuncia: a grande sexta-feira forte, hein? Olha, mas o senhor não já fez a grande sexta-feira forte? É porque aquela não foi forte. Essa que vai ser forte. E nunca acaba. E é sempre assim. E o Chapolin colorado está sempre com a sua astúcia. Você não contava com a minha astúcia? Estou de volta. Levantei, ressuscitei. Não foi isso que a gente aprendeu de Deus. Por isso que você não aceitava aquilo. Eu não aceito isso. Eu sou endemoniado, com a minha família é endemoniada, que há diabo em tudo. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Porque não foi isso que você ouviu e aprendeu de Deus. Agora veja o que diz aqui em Jó, capítulo 38, a partir do verso 4. Deus faz perguntas a Jó, na intenção de lembrar a ele da sua vida espiritual. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos o quê? Da terra. Será que você lembra, Jó, onde você estava? Antes desse corpo de carne. Me diz, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Ô Jó, você se recorda de alguma coisa? De uma vida antes de tudo ser criado? Será que você tem lembrança de alguma coisa? Deus está fazendo tudo e você já vendo. Será que você se recorda? Será que você se recorda que quando eu estava fazendo as coisas, você já estava vendo? Aí veja o que diz o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de quem? De Deus. Deus está dizendo, Jó, quando eu estava fundando as coisas, realizando muitas coisas, você estava comigo, você era um anjo, você era um espírito. Você estava vendo tudo já. Porque você era uma estrela dessa. Amém? Amém. Quem eram essas estrelas? Éramos nós. Diga, éramos nós. Quantos aqui recebem que são filhos de Deus? Diga amém. Amém. Diga, eu sou um filho de Deus. Então você estava ali nesse meio. Que fala aqui o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Você já viu alguma estrela cantando? Não. Nem eu. E rejubilavam todos os filhos de quem? Então Deus está dizendo, Jó, essas estrelas eram os meus filhos. E esses filhos são essas estrelas. E essas estrelas, esses filhos, já estavam vendo tudo isso. Você não lembra não? Porque você estava no meio dessa turma. E veja o que diz o verso 21. Deus falando para ele, ó, tu sabes, porque nesse tempo eras o que? Nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Jó, você sabe no teu espírito de tudo isso que eu perguntei agora, você viu, você já estava vendo. Quando eu estava fundando as coisas, você estava do meu lado, em espírito. Diga em espírito. Por isso que você vê situações em sua vida, isso é lindo demais. E você diz assim, parece que eu já vi isso antes, esse lugar e essa pessoa. Com quem isso já aconteceu? Levante a sua mão. Parece que eu já vi esse lugar, não sei porquê. É que quando o filme da sua vida estava sendo construído, receba isso, você já estava vendo tudinho em espírito, porque você estava com Deus em espírito. Quando o filme da sua vida estava sendo construído, cada detalhe, você já estava vendo. Cada situação, cada lugar que você ia passar, com quem você ia estar, tudo. Por isso que você tem aquela percepção. Parece que eu conheço essa pessoa. Mas é a primeira vez que eu estou vendo ela. Humanamente. Mas parece que eu já conheço esse lugar. É que quando Deus estava construindo toda a tua história. Olha, tua história tem começo, Sandro, meio e fim. E vai ser assim o começo, ó. Pá, 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 pá. Essa vai ser a tua mãe, esse vai ser teu pai, você vai passar por ali, ó. Você vai chegar ali, ó, fazer uma curvinha ali, você vai para aquele estado, vai para aquele outro estado, você vai passar por aqui, por ali. Ó, a tua história todinha eu já estou construindo aqui. E eu em espírito vendo. E você vendo a sua história. Por isso que você tem sempre essa lembrança. Parece que eu já conheço essa pessoa. Parece que eu já passei por esse lugar. É o caso aqui de Jó. Deus também tentando lembrar isso para ele. E agora, mais do que nunca, você tem certeza que você veio do alto. Amém. Louve ao Senhor. Diga, eu vim do alto. Você já percebeu que as palavras ministradas aqui, em nosso ministério, falam ao teu coração? Como fala, né? Porque você ouviu de Deus. E olha o que diz aqui, Jó, capítulo 1, verso 6. Pastor, toda a pregação aqui do ministério, eu me sinto bem, eu gosto, faz bem ao meu coração, saio daqui feliz, contente, com o meu coração transbordando de alegria. Por quê, pastor? Porque foi isso que você ouviu e aprendeu de quem? De Deus. Jó capítulo 1, verso 6.
Abençoado, eu estou tirando a tua mente daqui do chão. Eu estou tirando a tua mente daqui da terra. E estou pegando ela para olhar para as coisas do alto. Eu estou mostrando a tua identidade espiritual. Eu estou mostrando quem você é. A potência que você é. Você é forte. Nós somos uma grande potência. Essa carne é fraca, mas eu sou muito forte. Eu sou poderoso em espírito, embora nesse corpo fraco. E diz assim, Jó 1,6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante quem? Perante o Senhor. Veio também Satanás entre quê? Entre eles. Então, eu e você já estivemos perante quem? Perante o Senhor. Mas você se lembra disso? Não. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você já estivemos com Ele. Como pode isso, pastor? Se eu só tenho 40 anos. Como pode isso se eu só tenho 75 anos? Como pode isso? Segundo o Espírito. Segundo o Espírito, você já esteve com Deus. Foi feita uma reunião para nós. E você acha que ele ficou tratando do quê? Da campanha da quinta-feira? A corrente das 12 sextas-feiras? Ele ficou ensinando o que você deveria fazer para ser empresário? Não. Você acha que foi sobre isso que ele te ensinou? Não. Ele tratou das coisas espirituais com todos nós. É por isso que a palavra da graça fala ao teu coração e a pregação religiosa não. Porque foi as coisas espirituais que Deus te ensinou. A graça. Como você se sente bem com a palavra da graça? Ela se encaixa perfeitamente dentro de você. Você gosta. Há um gozo em você. Nossa, que palavra boa, que palavra gostosa, meu Deus. Porque foi isso que Deus te ensinou. Amém? Diga graças a Deus. E como eu já falei e repito, essa é a melhor terapia para a sua felicidade. Esse conhecimento. Há quanto tempo a gente lê a Bíblia, né? Abençoados. Há muito tempo. Mas só agora em graça a gente está entendendo as coisas. Você já leu tanto a Bíblia? Já passou tanto por aqui pelo livro de Jó? Mas só agora em graça você está entendendo as coisas do alto, que no passado você não entendia. Em graça você aprende o conhecimento da Bíblia com verdade, com espiritualidade, coisa que a religião não tem para dar para ninguém. A graça tem. Uma outra coisa importante está aqui em João 10, 27. Vamos a João 10, 27, livro histórico? Abra lá. Falando acerca da nossa vida espiritual. E assim diz o livro histórico de João 10, 27. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas o quê? Me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais o quê? Perecerão. Como homens morrereis, mas segundo o Espírito, jamais. Nunca. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. De certa feita Jesus falou que o bom pastor, tendo 100 ovelhas e uma se perde por algum motivo, ele fala para as 99, fica aí, porque está todo mundo bem, e eu vou atrás daquela lá, que está um pouco distante. Mostrando para mim e para você que ovelha não se perde mesmo. A nossa salvação eterna está garantida. E ninguém pode tirar isso. Nem você, se quisesse. Nem você. Você pode perder a salvação diária, de viver uma vida bem aqui, na terra, com saúde, com paz, com alegria, se você vive em desvio de conduta. Mas se você olha para o alto, você se livra do inferno que é isso aqui. Você se livra do inferno que é isso aqui.
Você recebe livramento diário do inferno que é isso aqui. O inferno de vida, das lutas que a gente passa por aqui. Agora, se você não olha para o alto, meu filho, e tem um olhar só para o chão, só para a terra, vive atrás do homem, o homem que vai me curar, na idolatria, nos objetos, aí você sofre. Você não reina em vida, você não chega a lugar nenhum, é só sofrimento. Seguindo, verso aqui agora, 29. Uma vez mais. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos o quê? Um. Eu e o Pai somos um. A mesma condição que Jesus teve aqui na terra, muita atenção, nós estamos hoje. Na mesma condição. Ele falava, olha, o Pai está em mim. E o que é que você fala hoje? A mesma coisa, Deus está em mim. Amém. Você está na mesma condição. Na mesmíssima condição. Ele era Jesus com o Espírito de Deus dentro dele. E você, o João, a Maria, o Heraldo, com o Espírito de Deus dentro de você. Agora eu pergunto, você é Deus por causa disso? Não. Então podemos concluir que Deus é Deus e Jesus é Jesus. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Assim era o nosso Senhor Jesus. Ele tinha o seu nome de Jesus, segundo a carne, mas quem estava dentro dele? O Espírito de Deus. Assim como está em você. Amém? E não são esforços físicos, religiosos, subir monte, descer monte, jejuns e muitas outras coisas, muita atenção, que te leva a ter a presença do Senhor. Foi Ele que decidiu estar em você. Foi Deus que quis estar em você. Como também em Jesus. Não fosse vós que me escolhestes. Eu que escolhi a vós outros. Eu vou mostrar essa evidência para você. Quem decidiu estar dentro de você foi Deus. Não fui eu, pastor. Eu fiz um esforço religioso. Eu fiz uma busca forte e falei, Senhor, entra em mim. Entra em mim. Vem como fogo. Vem como em Pentecoste. Me enche-me de novo. Não. A decisão foi dele. E eu provo com Bíblia que ele decidiu morar em você. Não é eu que quero estar dentro de você, não é você que decide. Abençoado, não é você que tem a Deus, é Ele que te tem. Tudo está no poderio desse Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então é muito importante a gente entender isso aqui. Porque muita gente lê esse verso aqui, 30, eu e o Pai somos um, e fala, Jesus era Deus. Jesus era Deus. Por que esse Deus não pode ter um filho, se ele tem a mim e a você? A Bíblia não fala que Jesus foi o primogênito? Estava dizendo que ele foi o quê? O primeiro da criação. Qual é o teu problema com isso? Ô Zé da Peixeira. Qual é o teu problema com isso? Ô Lampião. Seguindo, verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então Jesus estava se colocando ali como criação de quem? De Deus. Filho de peixe? Peixinho é. Filho de Deus? Deusinho é. Tudo resolvido. Eu sou filho do Altíssimo, você também, somos deuses, somos espíritos. Tu és criação de Deus, e eu também. Amém, igreja? Eu declaro a sua mente nesse pensamento do alto, nesse entendimento das coisas do alto. Porque quando a nossa mente está nas coisas do alto, Deus multiplica, Deus renova as nossas forças. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 28. Lá diz que Deus faz forte ao cansado
e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas é necessário, abençoado, que a sua mente esteja nas coisas do alto, e não pensando que é um homem que vai te curar, e não pensando que é um objeto que vai fazer um milagre por você. Quem realiza milagres aqui é Deus. Amém. E tudo pela fé. O justo vive pela fé. Você só tem que ser uma pessoa de oração. Fala com Deus, conversa com Ele, que Ele vai te ajudar. É só isso que Ele pede em toda a sua palavra. Fala comigo. Seja fiel a mim de todo o seu coração, que eu serei contigo por onde quer que andares. Obediência é tudo. Seja obediente que você vai ser muito feliz aqui na terra. Você vai comer e desfrutar do melhor desta terra. Seja obediente em nome de Jesus. Que Ele renova as suas forças. Às vezes vem um problema na sua vida, que as pernas ficam bambas, não é verdade? Às vezes tem problemas que deixam as pernas da gente assim. Mas se a sua mente está nas coisas do alto, Deus multiplica as suas forças. Ele te põe de pé e traz do nada uma solução para a sua vida. Quem já se deu conta disso? Levante a sua mão. Do nada Ele traz uma solução. Porque a sua mente estava nas coisas do alto. Você estava orando, você estava declarando, você estava chamando a existência. E com a mente nas coisas do alto, Ele traz uma solução, do nada. Diga, eu recebo. Ele fala por dentro da gente. Tranquilo, hein? Fica tranquilo. Tudo está difícil, mas eu vou te ajudar. Eu ouço muito essa voz dentro de mim. Creio que você também. Porque lembra do que nós lemos lá em Jó? 10, 11 e 12? Que Ele te colocou dentro desse corpo. Mas Ele promete cuidar de você. O teu cuidado, a mim, me guardou. E é assim que Deus cuida da gente. Ele conversa, ó, fica tranquilo. Eu sei que está difícil essa situação contigo aí, mas eu vou te ajudar. Nesse momento Ele está multiplicando, renovando as tuas forças, fazendo-se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 40, verso 28, em nome de Jesus. E para finalizar, para encerrar o tema de hoje, você veio do alto. Abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Lembra que eu falei para você que Deus, foi Ele que decidiu morar em você? Então agora eu vou te provar com Bíblia. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? É Deus. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso quê? Coração. Quem foi que decidiu entrar em você? Deus mesmo. Amém. Foi Ele. Não, quem decidiu foi eu, não foi você que decidiu me aceitar ou fez a corrente para eu fazer morada na sua vida, não. A decisão foi minha. Por isso, meu amado, eu repito uma vez mais. Você deve acreditar e crer o tempo todo. Tudo é possível para mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Não que com as suas forças você possa. Não é que humanamente você pode alguma coisa. Mas é segundo Cristo. É segundo Deus que está dentro de você. Por isso que você pode todas as coisas. Amém. Humanamente você não pode. Mas é por Deus que você pode. Porque Ele decidiu entrar em você. Está aqui, ó. Além de eu ter ungido vocês, eu decidi morar dentro de vocês. Foi eu. Está aqui, ó. Agora nos resta o que? Viver. Não existe nada impossível para mim, porque Deus está dentro de mim, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.